Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, todos que estão aqui, né? Louvado seja Deus, assistir essa live. Passando aqui, meus queridos, para dizer para você que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que as suas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas, né? Devemos agradecer a Ele todos os dias, porque Ele é bom. Devemos dizer que amamos Ele, porque Ele é maravilhoso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. Por todo tempo eu te louvo, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta, eu sei que és meu Pai e que amado é, eu cantarei da bondade de Deus. Deus é maravilhoso, meu querido, minha querida. Deus é lindo. Deus é aquele que cuida de mim, de ti, louvado seja Deus. Olha o que o Senhor diz aqui na palavra dele. Olha, querido. Meu querido, minha querida. Salmos 50. 50, o versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus está dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Eu não sei o que você está passando, louvado seja Deus. Eu não sei o que está acontecendo na minha e na tua vida. Na minha eu sei, aliás. Agora na sua só Deus sabe. E Deus, Ele me usa nessa tarde para falar contigo, meu querido, minha querida. Você que está passando aí por essa tribulação. Não sei, talvez da enfermidade, talvez no teu casamento, talvez da família. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer, querido, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando Deus ele diz assim, ele está dizendo: ei, não temas. Você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, mas eu sou Deus, louvado seja Deus. E se você me buscar e me invocar, ele está dizendo aqui, ó, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificará. Louvado seja Deus. Busque o Senhor, meu querido. Busque o Senhor, minha querida, porque o Senhor está mandando você buscar. De repente você estacionou, não tem mais força, não quer mais orar, não quer mais buscar. De repente você é um afastado aí da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Se volte para o Senhor enquanto é tempo. Invoque a Ele nesse momento de angústia, de tribulação que você tem passado. Deus, Ele é fiel para te socorrer. Porque a palavra dele, querido, aleluias, ela é fiel e verdadeira. A vida de todos aqueles que invocam o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus, ele nunca, nunca nos abandona quando nós clamamos a ele. Quando nós pedimos a ele, mesmo eu sendo falha, mesmo eu e você sendo tão imperfeito, as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre na minha e na tua vida. Glória a Deus. Amém, meu querido? Então confia no Senhor. Não desiste, não. Não desiste dos teus sonhos.
Não desiste dos teus objetivos. Não desiste, louvado seja Deus, da presença do Senhor, da casa do Senhor. De repente você está querendo parar por causa de alguma coisa que aconteceu. De repente você aí não serve a Deus ainda e você está passando por um momento tão difícil. Você está passando por um momento de choro, de tristeza. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Né? Há tempo de chorar, há tempo de prantear, né? Mas também há tempo de sorrir. E o tempo de sorrir pode chegar na tua vida. Se você não desistir, se você clamar ao Senhor, se você pedir ao Senhor, para Ele que tem misericórdia, né? Aqui no Salmos, ó, no Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é misericordioso. E quando alguém chora, quando alguém diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não estou mais suportando. Deus, assim como o Pai, né? Quando o filho pede algo, eu e você que temos filhos, né? A gente entende. Quando o filho insiste muito querendo algo, mesmo que a gente esteja zangado com ele, com ela, a gente amolece o coração muitas das vezes, não é verdade? A gente vai e tem misericórdia e dá aquilo que o filho está pedindo. Assim é Jesus na minha e na tua vida. Quando nós, né, se arrependemos, muitas das vezes nós fazemos alguma coisa errada. Aí Deus, ele diz que ele castiga o filho que ele ama. Tem pessoa que diz que Deus não castiga, ele castiga sim. Se eu e você fizer coisa errada, o Senhor ele vai nos castigar, vai nos dar uma punição. Mas ele também vai nos perdoar quando nós se arrependermos. Dizer, Senhor, eu fiz isso de errado, mas me perdoa. Porque muitas das vezes, meu querido, eu e você passamos por situações difíceis por conta de que nós cometemos algum erro, alguma coisa, fizemos alguma coisa errada. Porque nós, como ser humano, a nossa tendência é pecaminosa. A nossa tendência é fazer as coisas erradas, né? Mas quando nós estamos na direção do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que dizer, Senhor, direciona a minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor, a fazer as coisas certas. Me ajuda, Senhor, a não errar o caminho, né? O caminho do Senhor. Me dá força, me fortalece. Você que serve o Senhor, peça a Deus para que Deus venha te dar força. Para que o Senhor Jesus venha te fortalecer. Aleluia, glória a Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Deus é fiel. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Às vezes nós erramos. Às vezes nós falamos coisas que não é para falar. A Bíblia diz que assim como eu sou santo, vós sede santos também. Deus manda a gente se santificar. Deus manda a gente se purificar. Como missionária, eu me chamo missionária Terezinha, louvado seja Deus, uma pequenina serva do Senhor. Porque grande é só Ele. Só Ele é grande. Tem pessoas que acham que é alguma coisa, né? Mas nós sabemos que grande é só o nosso Deus. Ele é grande, poderoso, maravilhoso. Ele é o único que deve ser exaltado pela mim e pela tua boca. É o único que nós podemos glorificar e exaltar o nome dele, enaltecer aquele que é fiel, amém? Então, querido, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. Deus está assim, ó, com os ouvidos atentos, procurando, aleluia, glória a Deus, procurando os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, a palavra do Senhor diz. Ele está procurando alguém, louvado seja Deus, que seja fiel a Ele. Alguém que tenha compromisso com Ele. Tem pessoas, querido, que quer estar dentro da casa do Senhor, mas ela não quer ter compromisso com Deus. Ela não quer. Quando alguma coisa ali, né, chama ela da parte do Senhor para ter, assim, um compromisso, né, mais sério, ela não quer. Ela diz, não, eu não quero compromisso, não. Eu quero mesmo só visitar e pronto. Então, querido, Deus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso, as coisas ficam estreitas para você. E aí, quando você clamar, o que o Senhor vai dizer? Né?
Eu te entreguei algo, mas você não quer exercer. Querido, ninguém pode fugir. Eu lembrei agora de Jonas. Jonas, o Senhor disse, Jonas, vai à cidade de Nínive pregar a minha palavra. E Jonas disse, não, Senhor, eu não vou não. E Jonas fez o quê? Fugiu para Tarse. Fugiu para Tarse, Jonas. No meio do caminho, Deus enviou uma grande tempestade, porque Jonas estava fugindo do chamado do Senhor. Ei, meu querido, eu não sei para quem, mas o Senhor fala, não fuja do chamado do Senhor. Não adianta você fugir, porque Jonas fugiu e o que aconteceu com Jonas? O que aconteceu? Jonas foi engolido por um grande peixe, porque Jonas quis desobedecer. Quando Deus tem um chamado da minha na tua vida, você pode até fugir, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai apertar daqui, apertar dali, e você vai ter que voltar. Ou você volta a fazer o que Deus manda tu fazer, ou o negócio vai ficar estreito, mais ainda. Entendeu? Então, querido, bom é nós obedecer. Meu querido, eu vou te fazer uma comparação aqui para você. Quando nossos filhos nos desobedecem, nós não fica zangado, nós não dá uma punição para esse filho, nós não dá um castigo, é o certo, nós fazer isso, nós castigar os nossos filhos, porque a palavra do Senhor manda nós castigar os nossos filhos. Para quê? Para eles venham aprender a nos respeitar. Nós devemos respeitar o nosso Deus. Se ele nos deu uma ordem, vai, nós temos que ir. Vai levar a minha palavra, vai entregar o meu recado, nós temos que ir. Nós temos que ser, a Bíblia diz que nós somos atalaia do Senhor. Então, louvado seja Deus. Deus, ele procura os fiéis da terra. Para quê? Para exercer o chamado do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Há muitas das vezes eu e você que somos desobedientes e não queremos fazer o que Deus manda. Aí depois, quando começa a dar tudo errado, nós ainda queremos questionar com Deus. Ah, meu Deus, por que está acontecendo isso? Não é assim? Por que está acontecendo isso? É porque você e eu, muitas das vezes, não fazemos o que Deus manda. Amém? Então, querido, quando eu e você não fazemos o que Deus manda, nós estamos tardando. Tardando o que, missionária Terezinha? Tardando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque nós trabalhando para o Senhor, querido, e Deus derramando as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos. É nós fazendo para o Senhor e Ele abrindo aquela porta que está fechada, aleluia, glória a Deus. É nós fazendo para o Senhor e o Senhor cortando o laço de canto, rabaço de canto, aleluia. É nós fazendo para o Senhor e Deus dando livramento à nossa casa, à nossa família, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós não queremos fazer o que Deus tem mandado, né? Tem pessoas, tem vidas querendo ouvir a palavra do Senhor, tem vidas sedentas, né? Esses dias eu e meu esposo fomos visitar hospitais e a gente entregando panfleto, né? E aí encontramos um grupo de mulher jovem que não era crente, servos de Deus ainda, né? E a gente deu para elas. E elas pegaram com tanto gosto, com tanta alegria esses folhetos, sabe? Como se tivesse sedento da palavra de Deus. E além dela pegar, uma moça ainda falou assim, me dê uns folhetinhos aí para eu entregar ali para as nossas companheiras. Ela disse lá, vamos dizer, né? Para as pessoas que estão ali no UTI com a gente. E eu peguei um molhinho assim de folhetinho e dei para aquela moça. Então, querido, muitos rejeitam. Muitos, eu saio evangelizando com meu esposo, eu dou o folhetinho e muitos dizem que não quer. Não, não quero não. Tem pessoas que é religiosa, querido, né? Entreguei para uma certa irmã e ela disse, não, eu já sou evangélica já. E eu disse, mas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para todo mundo, né? Para os evangélicos. Quantas vezes a gente que é evangélico está precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor, né? Querendo, Senhor, falar comigo. Aí a palavra do Senhor vem e eu e você vai rejeitar, isso é religiosidade, né? A palavra do Senhor é para todos, mas tem gente que é religioso. Se uma crente for dar um folheto para você que já é crente, você não quer receber. Mas Deus, ele fala conosco também, não é só com as pessoas que ainda não é servo de Deus, não. Amém, querido? Então, vamos aprender a diferenciar isso. Não vamos rejeitar, não, aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele trabalha na vida de cada um. Deus, ele trabalha. Eu fiquei triste que eu evangelizando com meu esposo, eu fui dar um folheto com o senhor, e ele disse que não queria, não.
Eu disse, o senhor aceita a palavra do Senhor, moça? E ele disse, não, eu não aceito, não. Glória a Deus, se fosse de Exu, né? Ele disse, se fosse de Exu, ele aceitaria. Dos espíritos malignos, ele disse que aceitaria. Aí eu disse, está repreendido em nome de Jesus. E saí. Né? Porque Jesus, ele disse que se alguém, a gente for pregar a palavra e alguém não aceitar, é para quê? Nós sacudir a sandália, a poeira dos nossos pés e sair. Porque naquele grande dia, ele não vai ter argumento de dizer, eu nunca ouvi a tua palavra. E o Senhor vai abrir o telão e vai mostrar para ele, né? O momento que eu entreguei para ele o folheto e ele rejeitou, dizendo que preferia, se fosse de Exu, ele aceitaria. Mas de Deus ele não aceitava. Então, essa pessoa aí, ela tá dizendo, né? Que não quer a salvação. Ok, querido? Eu costumo dizer e eu não nego. Eu falo. Meu chamado é esse. Só existe dois caminhos a ser seguido. É o céu e o inferno. Tem gente que só quer acreditar que existe o céu. Mas existe o inferno também, porque existe Deus, existe o diabo. Existe o bem, existe o mal. Por que você acha que tantas coisas ruins acontecem nessa vida? Porque existe o diabo. O diabo com suas, né, planejando tantas coisas ruins. Por que você acha que acontece tanta morte, tanto acidente, tanta coisa ruim por aí, né? Obra de macumbraria, de feitiçaria, de bruxaria, as pessoas sendo atingidas aí. E do nada acontece ali, né? De repente a família está ali, unida, feliz, e de repente acontece uma bagaceira no meio daquela família, os casais se separam e aquela coisa toda. Por quê? Porque fizeram uma obra de macumbaria, de bruxaria para aquela família. De repente aquela pessoa não bebia e hoje está escravo, caído no chão, bêbado, porque fizeram uma obra de macumbaria. Ah, missionária, esse negócio de obra de macumbaria existe. Você não acredita? Existe sim. Eu passo mais meu esposo para ir para algum lugar, às vezes para a igreja. Esses dias mesmo nós passamos para ir para a igreja à noite e estava lá uma obra de macumbaria lá. Meio mundo de cachaça ali, dentro dos matos, as velas acesas, um monte de porcaria ali. Então, Satanás trabalhando, queridos. Não brinque. Não brinque de ser crente, você. Seja crente fiel. Seja servo verdadeiro. E você que ainda não serve a Deus, o conselho que eu te dou é: visite uma igreja evangélica, peça a Deus uma direção aonde você ficar, entrega a tua vida para Jesus, porque os espíritos imundos, eles existem. Eles existem. E eles trabalham para separar casais, família, para matar, para destruir, para escravizar na droga, na cachaça. Estava lá. E tudo aquilo ali é oferecido a uma entidade, né? Eles fazem aquela obra de bruxaria e oferecem aos demônios para ir lá, os demônios, e causar algum tipo de coisa, enfermidade, para matar, para separar casal, para qualquer coisa. Eles sempre fazem algo ruim. Por quê? Porque existe o bem, existe o mal. E você só pode ser livre dessas coisas quando você entrega a tua vida para Jesus. Tem gente que diz que Deus não existe. Uma pessoa dessa, meu querido, ela até como se ela estivesse vendendo a alma dela para o diabo. Quando ela abre a boca para dizer que Deus não existe, e aí tome cuidado, você aí que diz que Deus não existe. Tome cuidado, porque Deus existe e o diabo também. E o diabo gosta dessas pessoas que falam que ele não existe. Que é para ele trabalhar mais ali, ó. Né? Enquanto você não acredita, Satanás está trabalhando na tua vida, está te escravizando aí no mundo da prostituição, no mundo da droga, no mundo do cigarro, no mundo da bebida, entendeu? Mas quando você resolve entregar a tua vida para Jesus, aí Deus ele trabalha a teu favor. É ele que nos livra. Ai de mim, de você, se não fosse o Senhor para nos livrar da mão do inimigo. Você sabia, meu querido? É Deus que corta o laço de morte na tua vida, na tua família, né? Por quê? Porque você busca Deus, né? Você que serve a Deus, a gente busca Deus, pede a Deus para cortar o laço e ele corta. Mas muitas pessoas não servem a Deus, não crê em Deus, diz que Deus não existe. Aí o diabo vem, mata, rouba e destrói. Por quê? Porque você não acredita em Deus. A Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro. É o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou eu e você. Querendo você ou não, querendo Satanás ou não, só existe um Deus, que é o nosso Deus. É o Deus que, de todo aquele que busca ele em espírito e em verdade. Ele diz que crê em mim, será salvo tu
e a tua casa. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.